a Natalina Lourenço, chefe da Assessoria de Participação e de Diversidade, representando aqui o Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Boa tarde a cada uma das pessoas que está presente aqui. Eu quero me desculpar primeiro pelo atraso, porque na agenda que me foi passada, o início era às 15h30. Então eu saí de São Paulo 11h30, com o cálculo, falei, chego com antecedência. Mas, como nada é certo nessa vida, não é isso? Nada é certo. Mas eu cheguei. E eu quero fazer a minha autodescrição, porque eu estou vendo que está sendo filmado. Então, para aquelas e aqueles que vão me ouvir, mas não me veem. Eu sou uma mulher negra, estou vestindo uma roupa, hoje, uma calça azul, uma blusa preta, tenho o rosto redondo, o cabelo preto, o cabelo crespo, tingido de marrom, para esconder os breves fios brancos que estão me atrapalhando. Estou com batom vermelho hoje. Sou uma mulher gorda. E aí, dá sequência aqui a minha fala. Primeiro, agradecer imensamente o convite. Eu vou agradecer a Janete, que entrou em contato comigo informando que tinha enviado uma agenda ao ministro e que se eu podia verificar o que estava acontecendo, que eles não tinham recebido retorno. Isso acontece muito, quero dizer. E aí, nessa agenda, infelizmente, o ministro já tinha uma outra agenda. A gente está, eu creio que entre os nossos, a gente está no defeso, e como eu descobri que eu não posso falar algumas coisas. Mas esse é um momento em que, em alguns territórios, exige um reforço. E o ministro, então, está em campo, buscando reforçar companheiros em alguns territórios. E deixou para mim a tarefa de representá-lo, não antes de mandar um abraço para essa atividade, aliás, eu fui para a Arte Convívio antes de vir para cá. Fui para lá, depois de mandar aqui para cá. Mas assim, mandou um abraço muito forte. Esse ministério é um ministério que foi recriado, então, com todas as dificuldades. O Ministério da Saúde é o ministério mais resistente, porque o Conselho Nacional de Saúde é um dos mais resistentes. Então, imagina o que foi lá, que existia, continua existindo. Imagina para nós que deixou de existir do dia para a noite e teve que resistir depois, enfim. Mas, antes de mais nada, eu queria dizer da coincidência, aliás, coincidência não, nada é por acaso na vida. E eu entrei em contato com a luta antimanicomial através da Fundação Carrano, né? E do Prêmio Carrano. E eu sou uma mulher de movimento social, sou oriunda do movimento sindical e do Fórum de Mulheres Negras, e eu tive o privilégio de ganhar, ser homenageada pelo Prêmio Carrano, junto com a Luiza Erundina, no ano que a Luiza Erundina ganhou o prêmio. E eu também ganhei esse prêmio. E, naquele momento, a estatueta que nós ganhamos naquele prêmio foi construída e foi esculpida por um artista em situação de rua. Então, assim, vir aqui, estar aqui agora, cara, eu fiquei muito emocionada, porque eu já estou, né, cara, já estamos entre parentes. Mas eu fiquei muito emocionada porque o conhecimento da luta antimanicomial é muito anterior a chegar aqui, né? E dizer que eu entendo, naquele momento foi uma das coisas que eu mais aprendi, que a luta antimanicomial, ela na verdade é uma luta de mudança de paradigma social, de reconceituação, né? Eu entendi isso naquele momento, né? E por que eu entendi isso naquele momento? Porque eu me recordo que nesse prêmio falou-se muito de amor, muito de afeto, né? E a inclusão, deputada, passa necessariamente pelo amor e pelo afeto. Por quê? Só os loucos amam. E amam muito. E amam, sabem amar.
Então esta luta é uma luta também baseada no afeto, no direito ao amor e amar da melhor forma possível, no direito da convivência social. Então, eu fui aprendendo isso naquele momento anterior, eu estou falando de 10 anos atrás, né? Logo depois nós entramos numa rota de colisão com políticas públicas no Brasil, passamos por grandes dificuldades, muito daquilo que estava se debatendo foi criminalizado, nós passamos a ser criminalizada pelo direito à luta e às políticas públicas, mas muito recentemente conseguimos também, através de muita luta dos movimentos sociais, reconstituir uma partezinha, porque ganhar o executivo não é ser dono do orçamento, eu estou aprendendo isso. Não é propaganda. Não é. Ganhar o executivo é dizer que você vai lutar com o parlamento pelo direito ao financiamento das políticas públicas, por exemplo. E é muito difícil. Mas veja bem, essa minha fala pode sair como justificativa, mas não é justificativa. Na verdade, é uma fala de alerta da importância que é não só lutar para ganhar o executivo, mas dizer que o legislativo é fundamental para garantir que essas políticas públicas sejam aplicadas e sejam ampliadas, tá certo? E aí aqui me foi provocado como é que se chegaria, né, Maria? Que ela ia bater na porta e como é que ela chegava no governo federal. E tem duas questões. Primeiro, quando o governo do presidente Lula é eleito, no período de transição, o presidente Lula disse o seguinte: a gente precisa de uma política pública permanente de relação com os movimentos sociais. Como é que a gente vai fazer isso? E aí se criou, naquele momento, a Assessoria de Participação Social e Diversidade, que é a única assessoria de qualquer ministério, tem todos os ministérios, mas é a única que tem a relação direta com outro ministério, além do ministério que você está, por exemplo. Além do Ministério do Trabalho, eu também estou ligada diretamente ao Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República. E, por lá, é uma porta importantíssima para chegar a vários ministérios. Não, a saúde também, mas eu digo para chegar em vários ministérios, né? Você articular uma política interministerial. A Secretaria da Presidência da Secretaria-Geral da Presidência da República é uma porta importante para a gente bater, né? Tanto é que, assim, muitas das pautas que a gente tem articulado conjuntamente vêm, no primeiro momento, da Secretaria-Geral. E é uma porta importante para a gente também estar batendo e articulando conjuntamente. Bom, dizer mais que o Ministério do Trabalho, quando a gente falou aqui sobre geração de renda, a gente conseguiu estar construindo agora um programa. Nós temos 2 programas importantes hoje no Ministério de articulação de geração de renda e inclusão. Um é o programa Manuel Quirino, que está na Secretaria de Qualificação, e através do programa Manuel Quirino a gente pode articular formação e qualificação. E o outro é o Mais Inclusão, né? O Mais Inclusão hoje é um programa do Ministério do Trabalho, mas está articulado com a Secretaria Nacional de Pessoas com Deficiência. O Ministério da Saúde não está, acho que nesse programa. Ah, mas estão no Quirino, sim. Mas nesse outro me parece que vocês não entraram. Mas enfim, então são 2 programas importantes hoje para articular a geração de renda. E aonde esses movimentos, em especial o movimento antimanicomial, esse movimento pelo direito à inclusão, trabalho e renda, porque afinal a gente não nasceu rico, a gente nasceu bonito e inteligente, mas rico não, né? E a gente precisa de renda para viver nesse mundo capitalista ainda. E aí, esse programa, o Mais Inclusão, é um programa importantíssimo que, por exemplo, eu acho que a gente pode conversar depois para a gente pensar em articular uma ação conjunta também com arte, né? Porque tem
Tem algumas organizações que estão buscando se integrar nesse programa. Enfim, então é isso que a gente está nesse momento construindo conjuntamente. E me dispor a sempre atender cada uma e cada um de vocês quando nos procurar, assessoria de participação social e diversidade. Em todos os ministérios, tá? Tem essa função. A função nossa é essa, a função é articular as políticas públicas, a função é ouvir a sociedade civil, não só a sociedade civil organizada, mas a sociedade civil do modo geral, né? Aproximar o governo federal do território, de vocês. É um governo que está em constante disputa, é um governo amplo, que está em constante disputa, tá, mas não é impossível, nada é impossível, né? É claro que a gente precisa de financiamento, claro, a gente vai ter um monte de nãos, provavelmente, mas, cara, se a gente conseguiu em 2022, numa conjuntura diversa, absurda, eleger uma outra proposta política, então a gente pode e a gente deve buscar interagir, pressionar, claro que sim, e disputar essa proposta política, tá bom? É isso que eu trago aqui, um abraço muito forte, muito obrigada.